meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. E você aí de casa, papai, mamãe, vovô, titia? Porque esta aula, as aulas da nossa TV Araxá Educa, elas não são apenas para os nossos alunos, não é mesmo? Eu sei que todos vocês estão acompanhando e espero que vocês estejam gostando. O nosso muito obrigado desde já. Você está preparado? Você já separou o seu material para a nossa aula de hoje? Uma aula do 7º ano super prazerosa. Qual é o assunto que nós estávamos na aula anterior? Você se lembra? Está acompanhando e sabe direitinho de que a gente estava falando? Vou dar uma dica. Tinha bola, tinha travessão, tinha chute ao gol. Falou de quê? Quando acertamos o que? Aquela bola, aquele gol que faz muito sucesso. Acertou no ângulo, isso mesmo. Nossa aula vai dar continuidade àquele assunto. Vamos falar aqui de retas e ângulos novamente. Nós temos muito ainda a aprender sobre essa relação desses dois conteúdos. Tudo bem? Então acompanhe comigo. Eu trouxe aqui para a gente retomar o conceito, né? Vocês já sabem aí a distinção destas retas. O que elas conceituam cada uma, como elas se diferenciam uma da outra. Retas paralelas e retas concorrentes. Retas paralelas são aquelas que nunca se encontram, que não possuem pontos em comum. Temos paralelas na horizontal, na vertical, na diagonal. São nomeadas com letras minúsculas e são infinitas nas suas direções. Se recorda? Excelente. Temos também, né, as retas perpendiculares. As retas concorrentes, que podem ser concorrentes e concorrentes perpendiculares. Quando que elas são perpendiculares, você se lembra? Quando elas fizerem aqui, ó, 4 ângulos retos de 90 graus. Daí elas não serão simplesmente concorrentes, serão concorrentes perpendiculares. Hoje, aqui em nossa aula, nós vamos falar mais especificamente destas duas retas aqui. Dessa nomenclatura, retas concorrentes que não sejam perpendiculares. Tudo bem? Acompanhe comigo. Retas perpendiculares, né? Já falei com vocês. Você já tem aí o conceito, acredito que seja bem simples identificar. Nós só precisamos tomar o seguinte cuidado. A gente costuma ver muito assim engessado o formato, vertical e horizontal. Se ela deita e inclina um pouquinho, a gente tem dificuldade para encontrar as retas perpendiculares. Então, veja, você sabe aqui que estes ângulos são ângulos congruentes com o mesmo valor e são ângulos retos, 90 graus. 90, 90, 90, 90, 360, que é uma volta completa. Tranquilo? Então, ali, formam ângulos retos, né? E todos os ângulos são de 90 graus. Essas são as retas perpendiculares. Próximo, retas concorrentes, mas que não sejam perpendiculares. Vamos trabalhar e compreender o que eu quero aqui com vocês hoje. Estas retas são retas concorrentes, não perpendiculares. Se cruzam, mas não formam ângulos de 90 graus. Esta formação que elas têm muitas características, um envolvimento muito grande entre os seus ângulos. Se você observar nessas retas concorrentes, até o colorido, até assim no nosso olhar, na discriminação visual, você percebe que tem algo característico, que tem algo que vocês podem concluir. Observem aqui, este ângulo alfa, este ângulo beta, este ângulo beta. Não é verdade? Você conseguiu aí fazer alguma associação? Por enquanto não? Sem problemas. Então aqui as retas concorrentes também formam entre si 4 ângulos. E formam 4 ângulos OPV.
Que isso, Fabiana? Que sigla maluca é esta? OPV, abreviação. Minúsculo, abreviação de quê? Oposto pelo vértice, ok? Então, quando você ouvir dizer os ângulos são OPV, significam que eles são opostos pelo vértice. Vamos entender isso melhor? Trouxe aqui para vocês e vocês vão responder essa pergunta. Como é que é? Tenho certeza que saberão resolver. Observe, então, esse par de retas, retas concorrentes. Nós temos um vértice? Temos um vértice aqui. Vamos chamar esse vértice de O. Ele tem o vértice O. Quantos ângulos foram formados por essas retas concorrentes? 4 ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4. Estes ângulos são opostos? Tem ângulos opostos? Sim. Nós temos que este ângulo aqui de cima é oposto ao de baixo. E o ângulo da direita é oposto ao ângulo da esquerda. E aí, o que mais, Fabiana? É o seguinte, este ângulo formado, estes pares de ângulos formados aí, o OPV, já nos garante, pela propriedade diz que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, são iguais. Isso mesmo. Se por acaso, eu vou dar um valor aqui fictício porque eu não medi o ângulo, tudo bem? Se eu disser a vocês que esse ângulo aqui vale 60 graus, eu consigo encontrar todos os outros. Fato? Sim. Por que que eu consigo encontrar todos os outros? Porque pela propriedade, ângulo oposto pelo vértice é de mesmo valor. Se aqui tem 60 graus, quanto tem aqui à esquerda? O mesmo, 60 graus. Tudo bem, Fabiana, mas você não deu o de cima, como é que eu vou saber o de baixo? Ah, muito fácil. Temos várias maneiras de saber. Quantos graus tem uma volta completa? 360. Quanto que eu já tenho aqui destes dois ângulos que nós descobrimos? 120. 360 eu tiro 120, sobrou o quê? 240. Nós sabemos que estes dois ângulos aqui de cima e de baixo são opostos pelo vértice. Portanto, eles também são iguais. Se eles são iguais e eu tenho 240 para distribuir pelos dois, o que significa? Muito fácil, que esse daqui tem 120 graus e o de baixo também tem 120 graus. Tudo bem? Ah, tem outra estratégia? Sim. Se você cobrir, cobrir a metade desta imagem, você vai perceber que estes dois ângulos juntos aqui formam meia lua. Ó, cobre aí com uma folha e pensa, forma meia lua. Sim, se forma meia lua, forma um ângulo raso. Quanto que vale um ângulo raso? 180 graus. Se eu já tinha 60 aqui, para 180, quanto faltava o outro ângulo? 120. Percebeu que nós temos estratégias diferentes para encontrar os ângulos? Mas, o que eu preciso que você fique aí consciente? Que ângulos opostos pelo vértice são congruentes aqui nas nossas retas concorrentes. Tudo bem? Posso continuar? Então, bora lá. Propriedade dos ângulos OPV, ou seja, propriedade dos ângulos opostos pelo vértice. Observando, o que você de casa diria? O que você pode dizer? Ângulo A é igual ao ângulo? Excelente, B. Ângulo C é igual ao ângulo D. Ótimo. Aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos aplicar essas propriedades. Vamos aplicar? Trouxe aqui. Vamos determinar
os valores de x, y e z. Vejam aqui essa imagem. Você consegue descobrir por esta propriedade, a propriedade OPV, ângulo oposto pelo vértice ser congruente, ter o mesmo valor? Você consegue descobrir o valor dessas letras? Não? Tá fácil? Pensa, eu tenho um vértice aqui, eu tenho um ponto de encontro. Aqui eu posso determinar agora o oposto. Quem que é o oposto do 70? Ah, é o x, Fabiana. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos falar que x é igual a 70. Vamos anotar. X é igual a 70 graus. Quanto que vai ser z? Quanto será y? Y e z também são opostos pelo vértice? Sim, mas quanto que vale? Você pode fazer daquelas duas maneiras. Você pode aqui cobrir a metade e pensar, meia lua. Ah, esses dois aqui formam meia lua, Fabiana. E meia lua, né? O que a gente está brincando de meia lua é um ângulo raso de 180. Para descobrir o z, eu já tenho 70. Quanto que sobrou para o z? Para a letra z, sobrou o valor de 110 graus. Sabemos que pela propriedade OPV, o y tem o mesmo valor que o z. Assim, a gente fecha aí que y também é igual a 110 graus. Compreendido? Conseguiu entender essa propriedade? Excelente. Então, vamos aqui. Agora, eu trouxe uma para você fazer. Tá com você aí de casa. Se você entendeu que a partir das retas concorrentes, elas formam 4 ângulos e estes ângulos têm a propriedade OPV, que significa oposto pelo vértice, e que quando os ângulos são opostos pelo vértice, eles são congruentes, eles têm o mesmo valor, você vai conseguir. Tenho certeza que você identificará o valor aqui dos ângulos que eu deixei oculto. Preparado? Tá tudo aí já esperando eu lançar o desafio? Bora lá então. Olha aqui. Determine os valores de x, y, a e b em cada figura. Trouxe 2 imagens. Você consegue identificar o x, y e o a? Aqui o XY e o AB? Consegue? Tá difícil ou fácil? Será que nós temos muito tempo? Quanto tempo aí a gente tem para resolver? Já determinou? Precisa de mais tempo? Precisa retomar? Ah, Fabiana, você não coloriu os ângulos dessa vez, ficou difícil. Opa, não precisa de estar colorido. Eu destaquei nos slides anteriores para a gente ficar bem consciente. Faça você mesmo. Vem aqui e faça os ângulos. Faça essas aberturas. E perceba que as aberturas entre, passada aqui do vértice, o encontro, esta abertura X é igual a qual outra abertura? Temos que lembrar da propriedade OPV. Oposto pelo vértice. O nosso X vai valer quanto? O nosso A vai valer quanto? Ai, não conseguimos por enquanto. Vamos lá. E o Y? O Y tá fácil? Veja bem. Y, vamos colocar? OPV, oposto pelo vértice. Quanto que vale o nosso Y? 110 graus. E o X? E o A? Tá difícil? O X, ele não é aqui, veja bem, o valor que forma meia lua com 110. Portanto, o nosso X, ele vale o quê? 70 graus. E o nosso A? O A também não forma aqui com o Y uma meia lua? Muito bem, o A também, pela propriedade, ele também vale 70 graus. Cuidado
porque a gente não pode ficar preso ao desenho, viu, pessoal? O desenho que está aqui na imagem nem está parecendo que tem 70 graus no X. Nós ficamos convictos mesmo a partir da propriedade. Não fique levando a imagem em consideração. Você precisa lembrar das características que foram apresentadas. O desenho, às vezes, ao invés de ajudar, até atrapalha. Observem aqui nesse segundo. Como é que nós vamos descobrir os valores que estão faltando? Tem o vértice, tem o OPV. Ah, ficou fácil? X vale quanto? X vale o mesmo que aqui, oposto por ele. Ou seja, X vale 45 graus. E o Y? Quanto vai valer Y? Pense aí. Y com 45 formou um ângulo raso. Se formou um ângulo raso, significa que os dois juntos formam o quê? 180 graus. Quanto que nós já temos? 45. Para descobrir o Y, vou fazer aqui, para descobrir o Y, não basta a gente pegar 180 e subtrair 45? Vamos descobrir que o Y é igual a 135. 135 graus. Não esqueça de colocar o símbolo de grau. Se tivesse pedido para nós aqui esse ângulo oposto ao Y, nós saberíamos que ele também mede o valor de 135 graus. Tudo bem, pessoal? Acertaram? Conseguiram compreender? Vamos ali para aquela última situação. Atenção! Se aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, o que eu posso concluir? Que aqui no cantinho, os dois juntos formam um ângulo raso. Aqui a letra A vale quanto? E esses outros ângulos formados? Ah, Fabiana, nesse caso aí tem o quê? Que tipo de reta vocês podem me dizer? Retas perpendiculares. E se aqui formou um ângulo de 90 graus, significa que os 4 ângulos são retos. Lembra da propriedade das retas perpendiculares? Elas formam 4 ângulos retos, 4 ângulos cujo valor é de 90 graus. Vamos confirmar aqui que a letra A vale 90 graus e a letra B também vale 90 graus, até pela propriedade oposto pelo vértice, que não precisa ser considerada dentro das retas perpendiculares, apenas nas retas concorrentes não perpendiculares. Entenderam? Ai, que bom! Acertou tudo? Excelente! Eu, assim, termino a minha aula. A minha gratidão, o meu muito obrigada pela sua participação, o seu envolvimento. Espero que você tenha entendido, compreendido como se calcula, qual é essa propriedade OPV, o que ela nos proporciona saber. Tudo bem? Desejo a todos bons estudos, que vocês continuem estudando com os seus professores, com os seus colegas, se dedicando, que eu tenho certeza vocês alcançarão o sucesso. Tchau, até a próxima aula.